Olá, eu sou o Marcelo Nage e esse é o STW Cast, o podcast da STW Brasil. Hoje eu estou aqui com Leandro Morales, diretor da STW Brasil, e com a nossa amiga, a doutora Thaís, que é uma honra recebê-la aqui conosco para falar de um assunto muito top nessa área de segurança, nessa área de compliance e na área jurídica, né? Vai ajudar bastante a gente a mostrar para o nosso público coisas interessantes, que é o propósito desse podcast. Doutora Thaís, muito obrigado pela presença. Gostaria que a senhora se apresentasse, por favor, e contasse um pouco de si. Tá certo, tá certo. Gente, muito obrigada, primeiramente. É uma honra para mim estar aqui. Eu acho que a nossa amizade aí de longa data, né? Então, eu acho que esse assunto que a gente vai conversar aqui é muito importante de verdade. Então, é uma honra poder estar fazendo parte da história aqui do STW, tá? Então, bom, sou Thaís, eu sou advogada criminalista, especialista em direito eletrônico também. Eu acho que aqui, para falar com vocês sobre isso, eu acho que na parte jurídica eu consigo aí dar uma pedaladinha com aqui, né? Certeza. Ok, isso. Não, é muito legal, doutora. E voltando até essa questão, né, que a gente sempre comenta, né, que essa junção, muitas vezes, da questão técnica com a questão jurídica, né? Muitas vezes o perito, né, a pessoa que está iniciando ali, ou o trabalho pericial, muitas vezes técnico, não tem muita noção jurídica, né? E muitas vezes o advogado, ele também não tem, muitas vezes, a noção técnica do que está sendo entregue ali. Então, a doutora acha que essa combinação é importante para esse processo de investigação, esses processos até do próprio direito digital, né? Claro, com certeza. Eu acho que isso aqui é fundamental. Não é importante, não. É fundamental. Eu acho que o histórico que eu tive de conhecimento do trabalho de vocês, né? As nossas interações em processos, eu acho que só corrobora com o que eu já acredito, né? Que é nisso, que de fato é fundamental o trabalho da equipe jurídica com a equipe que faz análise forense. Assim, não estou dizendo que necessariamente a pessoa que faz a condução de uma análise forense precisa ser um especialista jurídico e nem o oposto, né? Um advogado precisa ter essa especialidade. Mas eles precisam trabalhar em conjunto. Eu acho que a nossa experiência mostrou, inclusive, que trabalhar em conjunto e ter essa troca, né, a experiência jurídica aliada com a experiência forense técnica, né, é chave, é fundamental para o sucesso de uma emissão de um laudo, né, uma sentença, né, no caso de condenatória, né, se for num âmbito criminal, né, a gente está falando, mas sim, historicamente, né, pela minha experiência, é fundamental. Aqui a questão o trabalho pericial, conforme vai evoluindo, talvez o perito não tenha, assim, a visão de onde se pretende chegar. Conversar com o advogado que está à frente do caso, muitas vezes é importante até para ele poder mensurar o nível de profundidade que ele precisa ter em cada situação. Por exemplo, vai fazer uma análise de mensagem, eu preciso fazer análise de mensagens em redes sociais, eu preciso fazer uma análise de metadados, eu preciso fazer... Então, até para entender e otimizar o trabalho do perito também, né? Aonde focar, o que a gente está procurando, aonde a gente quer chegar, qual que é o objetivo desse processo. Então, esses entendimentos de pano de fundo do processo, eu acho que isso é super importante, a troca do advogado com o perito. Isso é fundamental. Eu acho que às vezes tem toda a dificuldade também na hora de recolher essas provas, né? Porque quando a gente está falando, às vezes, de um computador, de um celular, tudo fica mais fácil ali. Você tem aquele bem tangível para fazer a coleta da informação e usar aquilo judicialmente se a aquisição forense disso, né, for feita de maneira adequada, porque senão cai tudo por terra, né? Sim. Mas o problema é quando a prova é volátil, né? Por exemplo, um print de tela de uma rede social, né? Se a coisa não for bem feita, para você trazer essa materialidade, fica muito difícil, né? É um trabalho... Fica bem complexo mesmo. Mas eu acho que, então, é por isso que é importante também aí o advogado ter essa noção técnica também, porque já se no início de um caso ele já não usa né, não se articula, né, propriamente com os peritos, ele acaba talvez não fazendo uma coleta adequada de dados. Então, isso que você falou, Nage, sobre o print de tela, né? A gente sabe que hoje não se faz um print de tela para usar como prova no processo criminal. Você precisa fazer uma certificação daquilo, da existência daquilo no mundo, né? Então, ata notarial, você precisa fazer isso, né? Então, como você prova a existência daquilo no mundo?
tem que fazer. Então, e até a coleta, né, do dado que não é volátil, né? Você precisa fazer uma clonagem adequada, acompanhada, muitas vezes, por um notário também. Então, toda a parte de cadeia de custódia também é importante que o advogado tenha conhecimento disso. Então, de novo, onde se adquire esse conhecimento, né? Ou na prática, com a troca com os peritos, ou você faz uma especialização. Mas é importante que isso esteja ali alinhado desde o início. Essas informações, né, referente a como a gente tem que se preocupar em acondicionar essas provas, né? Como justamente é um trabalho de evangelização que a gente fala. Porque tanto o perito, né, ou assistente técnico, como a gente costuma dizer, que é o perito do advogado, né? Ele precisa entender do juridiquês para poder falar a mesma língua. Não que ele tem que saber de lei e querer... Colocar no laudo, inclusive. Exato, né? Não, às vezes, você vê, às vezes, o próprio perito, ele já faz todo o julgamento do valor ali das questões, coloca uma série de leis. Eu acho que isso não cabe tanto para uma matéria técnica. Isso tem uma pessoa que é extremamente especialista nisso, que é o advogado, né? Por um outro lado, a gente também tem a dificuldade de fazer muitos advogados a entenderem qual é o valor real do trabalho da perícia forense, né? É isso que a doutora colocou. A dificuldade, às vezes, de achar que um print seria o suficiente, porque se eu vi na internet é verdade, Sim, né? Claro. E eu acho que essa é uma grande... Por mais... claro, os advogados hoje em dia estão tendo muito mais acesso ao conhecimento no direito digital, estão buscando, estão se especializando, mas muitas vezes não entende qual é o real trabalho que a perícia faz. Eu costumo dizer que é interessante que o advogado ele faça um treinamento, não para ser perito, mas até para entender se não estão enrolando ele na hora de vender o trabalho, né? Um perito que fala que vai entregar uma perícia num computador em 4 horas. É humanamente impossível. Só o tempo de aquisição forense daquele disco, muitas vezes pode levar 10, 15 horas. Que vai chegar numa autoria e materialidade, né? Dizendo, eu vou chegar à autoria, a materialidade daquela pessoa. Então, assim, vai depender muito, né? Mas até acho que o conhecimento do trabalho do perito ou do assistente técnico é importante até por uma questão de valoração do trabalho. Exato. Porque isso que você falou, né? Não é um trabalho de 4 horas. Né? O trabalho de clonagem de um dispositivo, o trabalho de análise de um dispositivo leva muito mais tempo. Exige-se recursos não só materiais, né, como, não sei, um drive, né, para gravação e clonagem, mas material técnico, né? A gente precisa de tecnologia para fazer aquelas interpretações, quebras, né, de acessos e tudo mais. Às vezes é só um botãozinho de um celular que a gente tem que comprar, né, para corrigir, mas às vezes é todo um sistema que você vai usar para não ter que usar uma senha, né? Por exemplo, que algum acusado não deixou à disposição. Então, exige-se aí um corpo técnico, um investimento em tecnologia que a própria STW fez, inclusive, e parabenizo vocês que, né, o atendimento de vocês, as tecnologias que estão à disposição de vocês aí são incríveis, mas isso exige, isso é necessário, e tudo isso tem um custo, né? Então, como que você faz uma valoração até, né, do trabalho do perito? Então, é complicado também, é importante conhecer. E até questões de procedimentos, né, que a gente fala hoje, a cadeia de custódia sempre existiu, né, e hoje, né, se torna isso muito mais comum, muito mais discutível, até por causa da mudança da lei. Por isso que é importante o perito estar atento com questões de legislação. Exatamente. Porque com essa mudança agora, né, volta de uma portaria, vira, né, uma lei, era um projeto de lei, virou uma lei. Veio incorporado no projeto anticrime, né? Pacote anticrime. E aí dentro dessa questão agora, nossa, todo mundo pensa agora na questão de agora tudo existe a questão da cadeia de custódia. Na verdade, já existia há muito tempo, mas não para evidências digitais. Então, hoje, para coleta de um e-mail, coleta de uma foto, um print de tela, quais são os procedimentos que você deve trazer? Eu acho que isso acaba sendo mais importante, inclusive, para o próprio time jurídico, usar a perícia muitas vezes como uma estratégia, né? Sim. Porque muitas vezes ela é capaz ali de seguir a estratégia do direito, do jurídico ali, através de uma prova técnica, né? Não quero desvalorizar, por exemplo, o trabalho do IC, né, do Instituto de Criminalística, que eles são muito bons, são técnicos muito bem qualificados. O problema é que talvez as tecnologias que estão à disposição deles também não permitem esse nível, né, de qualidade de trabalho, também o empenho, a forma que o trabalho é disponibilizado, volume. Né? Então é muita coisa. Então, obviamente, não é possível, né? Humanamente impossível, né, esperar que vá chegar num laudo
igualável à perícia particular. Não tem como. Sim, não tem É como. bem citado isso mesmo, porque a gente tem que valorar esse trabalho do Instituto de Criminalística, acho que do país todo, né? Uhum. Nós conhecemos vários, né? Várias pessoas que trabalham nessa área e sabem a capacidade técnica deles. Muitas vezes não tem um recurso técnico adequado para fazer um determinado trabalho e o tempo, né? Como são muitos laudos para se gerar ali, acaba sobrando um tempo que é muito escasso perto de quem faz perícia particular, como é o caso da STW Brasil. Exato. Nós temos ali uma gama de profissionais à disposição para atender um único caso ali. Uhum. Então você consegue jogar uma equipe trabalhando num caso focado. Direcional, né? Claro. Não, mas isso que você falou do direcionamento também é super importante, porque não adianta eu dar um dispositivo para uma pessoa analisar dentro de um universo de 30 dispositivos, né? E o cruzamento da aquilo precisa estar informação. cruzado, exato, Né? não tem como. Ó, tá aí, tá nas mensagens, mas às O vezes quê? não é o quê, O contexto, os dados, né? O Exato. como, o porquê, de Exato. que forma. E muitas vezes a gente tem a visão de que é só na mensagem, mas você tem um comprovante numa galeria de imagem, você tem alguma coisa em nuvem, você tem alguma coisa que acaba se fechando um contato de uma agenda. Exato. Então é um ecossistema muito maior para você ter isso. Mas né? esse arcabouço probatório tem que estar em conjunto, não tem como. Você não consegue fazer uma análise individual, separada, apartada, isso não existe. Isso não existe. É fazer trabalho meia boca. Não tem como. Não tem verdade. Obviamente que aqui a gente gosta de comentar o milagre, mas não falar do santo, né? Mas eu tenho bastante apreço pelo seu trabalho, principalmente em algo que eu pude presenciar, que foi a possibilidade de pegar uma prova que já tinha sido analisada pelo IC, e aquela prova não trouxe o suficiente de informações que já uma investigação particular já tinha chegado à conclusão que aquelas pessoas realmente estavam envolvidas, né, num ilícito, e a doutora conseguiu o convencimento do juízo de que aquela prova, se fosse emprestada para uma perícia particular, poderia trazer um resultado a mais no processo que colaborasse com as investigações e conseguiu uma positiva do juiz, digamos assim, né? Conseguiu uma autorização para que isso fosse feito, e isso gerou uma reviravolta no caso, né? Conseguiu mostrar para o juiz de que realmente aquelas pessoas que aparentemente eram inocentes, na verdade, estavam envolvidas até o pescoço. Exatamente, com em muita ilícito, coisa, né? em muita coisa. Doutor, que ideia maravilhosa, como trazer isso. A gente não vê isso de uma maneira muito comum, né, no dia a dia. Olha, não digo para você que esse foi uma coisa minha, sozinha, de maneira isolada, né? Eu trabalho dentro de uma equipe jurídica que tem ali vários advogados, né? E não só advogados, mas como pessoas especialistas em investigação de fraude. Acho que ali a gente tem uma coletividade de cabeças pensantes, né? Cada um dentro da sua esfera determinada, mas que muita gente que trabalha dentro da esfera de prevenção à fraude, que também são advogados, né? Então, acho que ali, num momento colegiado, a gente tomou essa decisão como... vamos aqui passar isso para pessoas que a gente confia, pessoas que a gente tem um trabalho dedicado para nós, para entender de fato aonde a gente consegue chegar com aquilo que a gente adquiriu. Acho que o mais difícil foi conseguir as provas, né? Então, a parte mais difícil foi essa, conseguir as provas. Talvez é isso que a gente achava, né? Que aquela era a parte mais difícil do processo. Isso foi conseguido, assim, né? Assim, às custas de muito trabalho, né? Sim. Teve que ter um convencimento também ali da autoridade policial, né? Para que fizesse ali os pedidos de mandado de busca e tudo mais, e a gente conseguisse coletar os dispositivos, que foram vários, né? Inclusive, vocês tiveram muito trabalho, até algum para corrigir, para consertar, para identificar e tudo mais. Teve uma lambança ali também, né? Mas eu acho que essa parte de decidir, vamos contratar uma perícia privada, foi divisor de águas para esse caso específico que vocês mencionaram aí. Eu acho que talvez na minha carreira, que não sou criminalista de formação, mas fui jogada de cabeça, né, nessa piscina criminalista e me apaixonei, eu acho que isso para a vida agora, mas foi divisor de águas. Eu acho que naquele momento a gente entendeu o poder e o valor de uma perícia particular, de uma análise forense bem feita, de pessoas que de fato conheciam um dispositivo do início ao fim, né, da sua concepção de hardware até a sua concepção de software. Eu acho que é muito difícil encontrar pessoas, inclusive até
que tenham o grau de humanidade que vocês tiveram conosco, né? Toda a nossa equipe jurídica e de investigação, para até traduzir o tecnológico para o português, né? Porque a gente também faz esse trabalho de tradução do juridiquês para o português. Com certeza. Mas a gente nem sempre tem essa via de mão dupla, né? De uma área técnica traduzindo para a gente terminologias. Então, acho que isso também foi fundamental. Acho que a forma que vocês conduziram também e se empenharam em entender, que eu acho que é o que a gente falou no início, né? Como entender aonde se quer chegar, né? O pano de fundo de um processo para que você consiga fazer uma análise de um dispositivo de maneira direcionada, de maneira focada. Onde eu quero chegar? De quem é esse dispositivo? Qual é o papel dessa pessoa dentro daquela organização criminosa? Então, tudo isso influencia em qual é o nível de detalhe que você vai obter das provas que estão à sua disposição também. Então, eu acho que ali foi uma lição, né? Assim, foi uma decisão muito bem tomada, nossa. E acho que nesse momento que a gente teve contato com vocês também, acho que foi um aporte, uma riqueza, uma troca muito grande, que também a gente é muito grato a vocês por tudo isso. De verdade, aquilo ali mostrou o valor, né, que a gente não tem concepção, né, que a gente conversou agora no início. Como que eu faço a valoração de quanto vai custar uma perícia em um dispositivo que dirá 30, 40, 50, né, e qual que vai ser o retorno disso no final? E acho que superou todas as nossas expectativas. Então, sou grata de verdade por alguém que falou, olha, vem cá, vem conhecer eles. E aí a gente tomou a decisão de seguir com vocês. Acho que foi fantástico isso. E é importante essa questão, até numa questão de, para nós mesmos, termos entendimento da questão jurídica. Porque para muitas vezes a gente fala, olha, vamos seguir desse jeito, olha, mas juridicamente isso que você está falando é muito legal, mas ele não serve para isso, isso e aquilo. E aí a gente começa a entender dizendo, olha, não é porque eu tenho uma evidência técnica e uma questão técnica que isso vai servir para isso e isso e aquilo. Porque vai depender muitas vezes da estratégia jurídica, de aonde o jurídico exatamente também quer chegar, né? Porque a gente vai, assim, no começo a gente tem dados, é um volume enorme de dados. Para a gente traduzir isso para informação, para algo que vai ser específico, aquilo é muito difícil. A gente tem lidado, doutora, muitas vezes com a questão de, muitas vezes numa análise você não busca nada. E aí as pessoas tendem a se decepcionar, dizendo, pô, mas não trouxe nada. Mas não trouxe nada porque muitas vezes não tem nada ali mesmo, né? Então você não constrói o que vai estar ali dentro. Então aquilo já tem ali, muitas vezes você não acha naquele jeito. Mas existem outras formas que você consegue buscar. Hoje, com essa questão de nuvem, né? A gente se fala a todo momento dessa questão, né? Então, questões de nuvem. Aí vem a questão de autorização que a gente precisa para fazer a questão da nuvem, né? E aí é uma coisa que depende totalmente da estratégia e que o jurídico vai propor, né? Eu venho conversado muito aí com especialistas na área forense, né? E a gente acaba chegando num consenso que o futuro da perícia forense computacional, digital, né? Ela não está só no conhecimento técnico, né, em saber mexer em todos esses aparatos tecnológicos, que cada vez está mais difícil de acompanhar, porque, né, a tecnologia muda toda hora, né? Mas conhecer a estratégia que vai ser traçada para que você possa orientar o advogado a enxergar as nuances, né, onde ele pode realmente ter êxito num determinado caso. Isso eu acho que é o principal desafio. Nós tivemos a felicidade, né, de trabalhar com vocês e conseguir um pouquinho ali ajudar nesse sentido, trazer as evidências técnicas, que é a nossa expertise, né, é o DNA da STW Brasil, mas a gente conseguiu aprender juntos ali e trazer essas informações. Isso para mim é maravilhoso. O seu depoimento aqui me deixa até emocionado. Mas eu acho que é isso. Eu acho que juntos a gente aprendeu que, na verdade, nosso papel conjunto é conseguir contar uma história. Que história que eu vou contar e que evidência eu tenho que suporta essa história que eu tô contando, essa narrativa que eu tô contando. Estratégias à parte, mas que história eu estou contando, né? Que história eu quero contar. E o que eu tenho de evidência que suporta aquela narrativa, aquela história. Eu concordo, né? O laudo tem que ser, né? O parecer técnico, ele tem que ter uma narrativa ali, para que a leitura se torne interessante, né? É uma coisa amassante, o próprio juiz... E chato isso. Né? E uma estrutura lógica, né? Tem que ter uma estrutura lógica. Com uma metodologia. Exatamente. Mas a grande questão é o que às vezes a gente vê falta na questão entre o grande canal de comunicação, entre os institutos de criminalística
e a polícia que investiga, né? Então existe muitas vezes um abismo muito grande que na esfera privada também existe, porque muitas vezes o advogado contrata, muitas vezes sem conhecer ou sem saber. E aí, como o advogado não te alimenta de informação e você também não consegue ser claro para o advogado, a gente fica numa distância muito grande. E aí a gente vê isso hoje acontecendo com a polícia, muitas vezes o Instituto de Criminalística. Isso. Eles respondem muitas vezes o que é perguntado, mas muitas vezes o que é perguntado tá de acordo com aquele objeto pode ter ali, né? Você perguntar muitas vezes, me informe tudo que tem dentro de um HD. Ué, depende. Fisicamente a gente tem a parte de hardware, né? E logicamente a gente tem dados. E hoje, doutor, o que a gente tem visto com essa prática e cada vez mais a criminalidade pensando em fraudes digitais diferenciadas, né? Você não tem mais aquele mesmo padrão. A gente está vendo agora fraudes onde eles estão fazendo aquela questão do SIM swap, né? Da virada do SIM, fazendo portabilidade, né? Então, assim, a gente tem... Eles estão cada vez mais tecnológicos e eles estão tendo muito mais comunicação do que as outras partes. Eu queria ver o que a doutora tem visto nessa questão desse avanço desses crimes digitais, né? Que muitas vezes são crimes normais, mas praticados por meios digitais, né? E como isso tem evoluído, como tem sido feito, né? Para fazer uma análise e como as empresas, né, têm acabado lidando com isso. Olha, eu acho que para a parte criminal, né, a gente fala, pro cérebro maldoso, né, não há limites, né? Então parece, não sei, porque o estelionatário fica ali, ó, dia e noite, pensando em como fazer. É o trabalho dele, cara, é o trabalho deles, são muito bons, né? E muito bem pagos também, eu diria, tá? Mas é o trabalho deles, então eles precisam e eles vão explorar toda e qualquer oportunidade que eles tiverem e também as tecnologias que estiveram à disposição. Então eu acho que agora com essa boom de inteligência artificial agora... Gente, o céu é o limite. Então, se vocês não estiverem preparados, e vocês que eu falo, peritos, né? Pessoas da área técnica, não estiverem preparados para entender como isso está acontecendo, eu acho que não vai sobrar pedra sobre pedra, porque isso por mais que o advogado esteja preparado para isso, ele não tem o expertise técnico que vocês possuem, né? Não tem. Então, quando a gente está falando aqui, por exemplo, de incidente de cibersegurança e tudo mais, cara, vocês são o mitigador, o investigador, né, e tudo mais. O advogado tá aqui, ele consegue fazer talvez uma condução daquilo do ponto de vista legal, né? Se encaixa, não se encaixa, vou ser punido, não vou ser punido, vai ter uma multa, não vai ter uma multa, LGPD, Marco Civil da Internet, blá, 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 blá. Cara, com isso a gente consegue lidar muito bem. Agora, entender da onde se deu aquele incidente, como foi explorada aquela oportunidade de entrada, né? Sei lá, uma invasão massiva, um phishing super sofisticado, né? Foto com os manequins agora, né? Super, né? Pra validar contas, então eu acho que agora, nessa nova era que a gente está entrando de inteligência artificial, que tudo se faz, né? Você pega uma foto e a foto você consegue fazer ela se mexer. Que aí você já consegue enganar, por exemplo, uma prova de vida, de um QIC, de uma entrada de sistema, né? Então, uma voz, né? Software agora que estão fazendo simulação de voz. Então, deepfakes, né? Deepfakes. Então, cara, aqui é um mundo, uma terra que só tem a florear, né? Só tem a crescer. Então, vocês precisam estar ali a todo tempo, né? A todo momento atualizados no que está acontecendo. A gente sabe que quanto mais, por exemplo, se cria tecnologia nova, criptoativos, né? Quanto mais se oculta, porque a gente faz pro bem, né? A tecnologia não veio pro mal, nunca se pensa a tecnologia voltada pro mal. Nunca vi ninguém, não consigo imaginar a Microsoft ali, a galera da Apple sentada e falando assim, e agora, como vamos destruir o mundo, né? Ninguém pensa nisso, né? Eu falo, como vou ganhar dinheiro, né? Disponibilizando produtos para as pessoas usarem, né? De preferência no seu dia a dia. Mas o dia a dia também do estelionatário é o mal. E ele vai explorar, ele vai usar. Não dá para achar que não vai usar. Então, o que a gente precisa entender e já prever, né? Quando a LGPD veio, muita gente começou a pensar, né? Private by design, né? Então, eu tenho que pensar na privacidade desde o design, desde a concepção de uma ideia, de uma aplicação, de um dispositivo. Eu não entendo porque não se faz prevenção by design. Não, né? As pessoas parece que não gostam de investir em prevenção, né? Não gostam. Só Cuba, né? Que investe na prevenção de doença, né? Então aqui
parece, não, quando acontecer a gente remedia. E quando acontecer e a gente remedia, sai muito mais caro do que investir em tecnologia preventiva. E às vezes muito mais tarde. Exatamente. Também, onde perdeu aquele tempo que você tinha. O timing. Não tô dizendo que, obviamente, as coisas não precisam ser... você precisa parar, parem as máquinas, vamos pensar aqui quais todas as possibilidades de fraude, porque você não vai acabar, você não vai exaurir as possibilidades de fraude quando você está concebendo uma ideia nova, um dispositivo novo, você não tem como fazer isso. Mas você tem que fazer ao longo do caminho. E ao longo do caminho, né, é trabalho do advogado, é trabalho do perito técnico que está envolvido ali dentro de uma situação, de uma análise, seja ela preventiva ou reativa, levantar a mão e falar, olha, aqui existe uma grande, né, janela ou porta escancarada de cibersegurança. Eu tenho uma deficiência aqui, né? Então precisa ser apontado. Agora, se o negócio vai falar, não, beleza, compreendi, não vou resolver todo esse tempo seguir. Aceito, né? Aceito que esse risco, esse risco. Aí é do negócio. Mas é responsabilidade, acho que de duas partes, né? A parte legal e a parte técnica, trazerem isso pensando no ambiente corporativo, né? O que a gente está vivendo, o que a gente está passando de tecnologia e criação de tecnologia. E inovação. É pensar isso, porque se a gente não pensar e se a gente não fizer, tenha certeza, o estelionatário vai fazer. Porque ele vai fazer. Eu gosto desse viés que a doutora comentou, que a preocupação do perito, não só em se capacitar para entender essas novas tecnologias, como também entender o modus operandi do criminoso. Quer dizer, o perito ele não conhece de cibersegurança, ele está focado em forense, mas ele não entende como aquele golpista, como aquele atacante faz para acessar o sistema. Ele não vai conseguir tampouco traduzir isso para o advogado, para o magistrado, ter a compreensão, né? Ele entende muito de lei, mas a compreensão de como deu-se essa invasão ou esse golpe, né? Fica muito difícil se você não trouxer esses detalhes e evidenciar com as provas técnicas para se a contraparte for questionar. Mas, acima de tudo, eu vejo muito esse problema do próprio desenvolvimento e a regra de negócio ainda usando técnicas arcaicas, como, por exemplo, a validação de se você é você mesmo com identificação positiva. Login e senha. A gente ainda está batendo nisso, gente. Login e senha, ou quem é você? Me fala o seu CPF, a sua data de nascimento e o nome da sua mãe, que eu confirmo se você é você mesmo. Isso aí já é dado público, né? Isso aí não vai vazou tudo. Isso aí já é dado público. 240 milhões de dados vazados, inclusive de quem já morreu, gente. Pois é. Então, assim, fica muito difícil a gente conseguir atuar na prevenção, né, se a gente não mudar essa cultura das empresas em geral, né? Remedia quando dá problema. Sempre a gente acaba esbarrando nisso. Como é esse caso do golpe do SimSwap, que os golpistas estão utilizando o próprio esquema de portabilidade, né? Mas eu acho que já também a era da validação por telefone, SMS, gente, também já deu, foi. Né? Já deu. Isso acabou. A gente tem authenticators de todas as formas. Isso é padrão. Então, e assim, agora também, né? A gente está no momento dos roubos dos celulares, né? Então a gente está falando em um número de volumes de aparelhos roubados muito grande, o aparelho muitas vezes destravado, ou então o próprio bandido pede a senha, né? Ali através grave ameaça, ele consegue a senha de alguma forma, e aí ele vai, cadastra a digital dele, e aí ele começa a partir para todos os golpes bancários, né? O famoso limpa-conta, né? Então, assim, dentro desse processo, aí você tem registrado o e-mail, você tem registrado o SMS, ele tem seu chip, seu e-mail, quer dizer, qualquer validação de esqueci minha senha, você vai receber. Mas aí também eu penso que passa também por um nível de educação, né? Educação de cibersegurança que a pessoa, né, o homem comum não possui, né? Não possui. E eu acho que o fato dele negligenciar a própria segurança é o que também dá abertura para que, obviamente, todas essas fraudes aconteçam. Então, eu acho que também passa por uma situação de necessidade de educação de cibersegurança que hoje não se tem no Brasil. Não se tem. Tava comentando aqui antes de chegar aqui no estúdio que, assim, hoje, se alguém bate na sua porta, dentro da sua casa, né? Você tá dentro da sua casa, batem na sua porta, se você não conhece, você não deixa entrar. Mas você não se comporta assim em rede social, por exemplo, né? Você não deixa seu cartão com a senha anotada na mesa de casa, mas você vai lá e deixa print do seu cartão na galeria aí da rede, né? Então, gente, é simples assim. As pessoas estão se colocando em risco, se vulnerabilizando
de maneira voluntária. Tirando foto com documento para qualquer lugar. Então vai acessar um site XY, bota uma foto com um documento. Você está assinando, não é nem só a sua assinatura, né? Você está assinando uma abertura de conta no banco digital. Às vezes, você vê, eu tenho a oportunidade de ir para a TV aberta, falar sobre esse assunto, né, dos golpes. Muitas vezes eu estou falando de um golpe bem elaborado, que nada mais é do que uma versão digital do golpe do bilhete premiado. Exato, é só uma adaptação. Que é uma upgrade, é o upgrade da frente que o mundo é mundo, a gente ouve falar do golpe do bilhete premiado. É a mesma história sendo repaginada do offline para online, com requintes, né? Existe ainda o golpe do bilhete premiado. Claro que existe. Vários idosos, inclusive em casa mesmo, a gente já teve casos de ter essa abordagem e a própria... Então, assim, se a gente imagina, já num cenário desse, a pessoa, né, com uma série de dificuldades ali, acaba favorecendo uma fraude nesse sentido. Imagina no âmbito digital, né? A gente até brinca, estava falando sobre utilização de senhas, né? De Wi-Fi. Eu falei, pô, em casa tem que colocar uma senha mais fácil, senão minha mãe, o pessoal não consegue desenvolver tão rápido ali. Aí a questão de eu preciso estar mais seguro ou quero facilitar o processo de entrada. Aí vem, é a mesma coisa, você ter a chave de casa ali e deixar ela no vaso. Né? Quem no passado não fazia muitas vezes isso? Embaixo de uma pedra. Embaixo de uma pedra, entendeu? Então, assim, a gente tá lidando com uma questão agora no mundo digital, só que onde você não tem mais acesso somente à sua casa. Você tem acesso a tudo, a seus bancos, a todas as questões ali, uma exposição muito maior e é favorecido pelo anonimato, né? Favorecido pelas ocultações também. Então, é o que a gente estava falando do criptoativo, né? Então, isso também oculta, né? Então, quanto mais tecnologia de ocultação, quanto maior a tecnologia aumenta, mais as tecnologias de ocultação também aumentam, melhoram, né? Então, isso vai tornando o golpe não só mais eficaz, como mais avassalador, digamos assim, né? Então, antes a pessoa, sei lá, entrava na sua casa, roubava os seus pertences. Agora ela entra e rouba a sua identidade, ela rouba o seu dinheiro que tá na conta bancária, pega empréstimo no teu nome. Então ela faz a festa, né? Ela transforma a sua vida. Então o impacto disso é muito maior do que como acontecia se ela pegasse a sua chave ali na pedrinha ou embaixo do vaso. E usando essas técnicas de ocultação, vem a questão do seguinte, né? Cada vez mais tentando usar técnicas, né? Por estar dentro da internet, né? Muitas vezes a gente tem aquela questão muito grande do anonimato, né? Você não identifica quem são as pessoas. Então, cada vez mais elas vão se usando ali de meios e técnicas antiforense, anti-investigativas, né? Para tentar continuar essa prática de roubo, né? Esses crimes aí durante um período. Antigamente você vê as pessoas, para utilizarem celulares em presídio, eles montavam centrais telefônicas físicas, né? Hoje já não tem mais isso. Hoje você tem a questão do acesso, né, dos presídios ao uso do celular. Então você tem várias questões que vão, ao mesmo tempo que a tecnologia, né? Hoje a gente está falando em óculos VR, a gente está falando de um monte de coisa, daqui a pouco vai começar também as técnicas de invasão utilizando essa questão, e não só técnicas de invasão, mas a gente começa a ter crimes, né, de stalking ali através nesse famoso mundo do metaverso. Então você tem o crime progredindo conforme vai progredindo a tecnologia, né? E perceba que até a parte da prevenção é tão arcaica que às vezes até a gente volta para o offline para tentar se proteger do online, né? Então você pensa nessa, até voltando para a situação do SimSwap, né? Como que a operadora de telefonia está fazendo para garantir que a pessoa... Não, vem aqui na loja. Né? Vem aqui na loja. Gente, não, eu não quero ir até a loja. Como assim? Incas, não, eu preciso né, provar que você é você. Gente, já tá difícil provar que você é você. Tá difícil. Sim. Até com o documento na mão tá difícil provar que você é você. Mas né? a gente reclamava no passado o quanto era... É verdade, falando no passado. No passado. Era burocrático o processo, por exemplo, de uma abertura de conta corrente. Sim. Todo mundo se incomodava. Eu sou old school, né? A minha primeira conta é nos anos 80, né? Então, assim, para vocês entenderem como era um negócio difícil, né? Eu era menor de idade ainda quando eu abri a minha primeira conta. Nos anos 80, Nádia? Menor de idade nos anos 80. É verdade. E tive que levar meu pai lá para fazer a abertura da conta. Tá um transtorno. Hoje, num clique, você abre a conta. Sim. Meu filho ali quase estava abrindo uma conta para ele. Ele tem 12 anos. Eu falei, opa, calma aí. Só depois dos 14. Então ele estava já super empolgado. Mas assim, o que eu vejo é que a gente tem uma balança, né? Você tem a balança da comodidade e do outro lado a segurança. O que você quer? Você quer comodidade? Muita comodidade? Você quer ficar no seu sofá e resolver tudo?
Ó, Você tá abrindo mão. você tá abrindo mão da sua segurança. Ah, eu quero muita segurança. A gente vai voltar, como você falou, os tempos de 1900 e Guaraná com rolha. A gente vai ter que ir no banco, vai ter que Hoje ir... você tem o celular com os aplicativos de banco, porque você não pode mais andar por causa do medo do Pix, né? Então o Pix, que era uma coisa para ser mais rápido, você fala, pô, não tenho no meu celular, tenho no telefone em casa. Você quer algo mais deixa... contraproducente do que você deixar um telefone móvel em casa? Sim. Faz sentido algum? Você sai pra rua com o telefone do bandido, né? Você fala, isso aqui é pra se ele me roubar, ele tem esse. É o famoso saiu com uma notinha de 10 na Exato. carteira pra caso alguém me roube, eu dinheiro tenho do ladrão. dinheiro, né? O dinheiro do ladrão. Então, é assim, isso. e no mundo digital isso tá muito maior. Essa questão que a gente viu esses tempos atrás pô, subiram manequins com fotos e o próprio manequim segurando e tirando e validando, né? Gente, mas ainda é bom quando o cara tem que passar por todo esse trabalho pra conseguir. processo. Mas e quando o cara só tira uma foto da foto? Né? Aí tem que entender que a gente tem níveis e níveis de segurança, exatamente. né? Quando o cara tem que se dar esse trabalho de criar um manequim pra fazer... Aí beleza, valeu. Esse sistema de segurança é bom porque o cara teve que se esforçar pra passar por ele. Mas em que momento ele tem que fazer isso? Vamos parar pra pensar na realidade. Em que sistema no Brasil o cara precisa realmente fazer isso? De tudo isso? Não tá precisando de tudo isso. Com a entrada dos bancos digitais, né? Tem um que coloca o dedo na câmera, tira a foto do nada e abriu. Aprova. Tá aprovado, Sem falar de quando não consegue aprovar por algoritmo racista. E a gente tem várias situações, né? Ai, não pega, não passa, ou passa porque parece. Então, assim, gente, aí tem várias coisas. Nesse ambiente de validação de identidade, a gente vai passar por situações super situações diversas, né? A gente tem que mudar a cultura, né? Muito. Jeito. Mas isso que você falou é chave, né? Comodidade versus segurança, isso é fato. Isso é fato. Como achar esse equilíbrio? Sim. Complicadíssimo. Não, porque assim, de novo, senão daqui a pouco a gente faz o quê? Cancela o Pix, todo mundo, vamos voltar ao TED, que você faz o pagamento, espera 1 dia e meio para validar numa outra conta. Então você começa... O boleto, 2 dias, né? Dois dias para um boleto. E você vê, né? A própria sistema bancário americano, ele a gente sempre pensa nessa questão deles serem extremamente mais avançados, né? A questão dos bancos americanos, eles são muito mais retrógrados em uma série de coisas, né? Então você vê ali uma série de coisas ali. Mas ao mesmo tempo você consegue pagar coisa por carta. Né? Bota um Exato. cheque numa carta, Exato. né? Mas é que eu acho que são culturas diferentes. Eu acho que a cultura do estelionato norte-americano, né? A questão do uso do cartão de crédito roubado, né? Você ser uma pessoa inadimplente, eu acho que tudo isso é muito diferente lá fora, né? Muito diferente, em especial nos Estados Unidos. Eu acho que aqui já é muita várzea, né? Tem muita questão assim, gente, é Brasil, né? É Brasil. Sim. Mas eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que não dá mais para se permitir que a gente volte atrás, né? Acho que a evolução que a gente teve, das facilidades que a gente teve, permitiu um avanço, inclusive econômico, né? Pensa hoje, por exemplo, você vai até no Farol, a galera vendendo lá pano de prato, pano de chão, não sei o quê, e a galera aceita Pix. Eu acho que isso faz muito sentido no dia atual. Mas, de novo, você saiu de casa com o celular que faz Pix? Não. Então, não tá com o celular certo. Então, tem um ecossistema aí que não tá se conversando, né? Então, eu acho que, assim, a gente tem muito a melhorar em questão de segurança, né? Não só no particular, mas não só no privado, mas como no público também. Eu acho que isso tá aí na mão das pessoas. E passa por uma questão de cultura, né? Mas entender que, sim, a gente precisa investir nisso. E eu acho que, inclusive, é um dos papéis de vocês. Porque eu acho que hoje, pensar em troca de experiência e troca de melhores práticas, né? Isso que está acontecendo aqui agora, né? Sim. Faz parte de um contexto social de vocês que o trabalho de vocês só se potencializa, só faz sentido se as pessoas têm acesso a ele, né? E como ter acesso a ele se eu não tô passando por uma situação em que eu preciso de uma perícia particular, né? Às vezes a pessoa não sabe que ela precisa, a gente sempre cansa muitas vezes de conversar com uns advogados. Se a gente liga e fala, olha, você precisa de uma perícia, me liga. Ele vai falar, não, ok, o dia que eu precisar, eu te ligo. Às vezes ele tá precisando agora. E ele não sabe. Mas ele não entendeu, ele não sabe, ele não entendeu que muitas vezes a polícia, né, o formato que foi feita a apreensão, o formato que foi feita a análise, a coleta, aquilo não tá dentro de uma lei, não tá dentro de uma normalização ali, de um procedimento operacional padrão. E aí, muitas vezes, ele tá batendo em algumas outras questões e ele não se atentou a isso.
Porque hoje um celular, muitas vezes apreendido, ele pode botar 30, 40, 50 pessoas presas através daquilo ali. Sim. Então isso é muito mais complicado. E aí ficou muito mais forte essa questão para a própria polícia e para os órgãos de segurança Mas eu não pública, falo, né? nem me restringiria só a questões criminais, tá? A gente fala isso na seara trabalhista também. Verdade. Porque hoje você fez uma demissão por justa causa, considerando, sei lá... Não coletou um computador. Não coletou um computador. Aí voltou lá pro exato. famoso mesão do TI, e o cara deletou, e aí? Acabou. Não, veja A bem, eu reversão, procurei aqui, ó. Veja bem. Eu olhei o WhatsApp dele aqui. Não, Exato. calma. E também a gente tem aquele isso questão mesmo. da privacidade do dispositivo, Com né? certeza. Não do dispositivo, mas da aplicação instalada no dispositivo que a empresa te deu. Da Cadê o E aí, termo de é uso teu, explicando? Usa é. a política de segurança, Então né? tudo isso também passa por uma parte que também a perícia particular também te apoia a entender que você tem um trabalho preventivo a ser feito, até documental, né? Uhum. Olha, então eu preciso, no ingresso de um funcionário, que ele assine uma política de uso do notebook da empresa, ou do celular, ou de alguma coisa, dizendo que, sei lá, ele não pode instalar, ou que se ele instalar, ele não tem, não sei, prerrogativa ou expectativa de privacidade, coisa nesse sentido, que até na frente, se eu preciso fazer uma análise, né, eu consigo fazer. Então aqui passa por tudo isso, né? Ele, não, tô garantido. E ele não consegue ver toda a esfera jurídica, né? Porque aqui a gente tá falando particularmente de uma situação criminal, mas eu tenho várias outras. Nossa vida é a vida civil, né? Então aqui a responsabilidade civil tá rolando o tempo todo, né? Então a gente tem muita coisa. E essa questão do home office ainda, né? Ele Isso, traz sim. uma série de situações importantes. Você tem na sociocultural mesmo, essa questão de, você tem menos pessoas trafegando na rua, menos problemas com ônibus, você tem uma série de benefícios, empresas acabam economizando em sérios fatores. E tem empresas que antes do processo da pandemia já vinham adotando, né, um sistema híbrido. E aí hoje você tem essa questão... E aí você tem poucos controles, poucas coisas. Às vezes a pessoa tem ali o trabalho home office dela, mas ela está numa casa compartilhada com mais uma série de outras pessoas. O computador fica numa área onde qualquer pessoa tem acesso. Ou você permite que ela acesse rede pública. Então, Exato. coisas que você passa por, de novo, educação. Passa por uma situação de educação. Com certeza. E aí ela acaba ali tendo uma vulnerabilidade, alguma coisa naquele computador, onde ele, por mais que ele utiliza VPN. Exatamente, ele está ligado dentro da empresa, ele está como se ele estivesse na rede, né, Nádia, da própria empresa. E aí dentro disso ele tem um comprometimento da máquina, através daquilo ali, ele acaba chegando ali até o AD da empresa, acaba ali navegando até uma forma ali para chegar ali no computador principal da empresa e ali cometer algum tipo de coisa, né? A gente tem visto isso muito, então as pessoas não têm muito essa questão e esse controle ainda, né, de como funcionaria essas questões. Mas até digo pior, né? Às vezes você subir um arquivo e deixar ele público também, qualquer um que tiver link. Então isso também, dados confidenciais, as pessoas também não têm esse cuidado. Então eu acho que passa muito também por uma questão educacional corporativa, né? Da empresa entender que a responsabilidade dela é educar o funcionário para fazer a guarda daquela informação. Como se comportar, né? Como se comportar. Então, garantir que ele está capacitado a fazer a guarda daquilo, porque ele tem acesso privilegiado àquela informação. Então, tem toda uma parte anterior que mitiga aí o risco de você ter que tratar um incidente de vazamento de dados, ou um incidente de invasão e tudo mais. Eu acho que tudo isso ajuda a diminuir o impacto até de imagem da empresa, né? Então, quanto mais você investir, que você falou, não tenho mais gasto com ônibus, não tenho mais gasto de botar essa pessoa na rua. Então, pega esse dinheiro que você está economizando e investe em segurança, investe em cibersegurança. Eu acho que esse é o caminho. Hoje a gente sabe que não tem como a gente sair mais do mundo online. É impossível. Não tem. Então, se você não tiver essas cautelas mínimas, você está fadado aí, né, a permitir fraude, roubo e tudo mais. Tudo que já acontecia no offline, acontecer ali no online. No modo online. Doutora Thaís, a gente tem papo aqui para falar umas 10 horas muito fácil. legal, doutora. Dá até para criar uma pós-graduação com a doutora Thaís. De tanto que a gente muito legal. aprende aqui. Nossa, muito conhecimento. Eu queria agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Obrigado. Já deixar um convite para que os próximos podcasts a gente possa te chamar para falar de outros temas. Por favor. Vai ser um prazer te ouvir, é sempre muito interessante, é muito agradável. E fica aberto aí o convite, então, para quando quiser nos visitar e participar do podcast, vai ser uma honra. Muito obrigada. Eu deixo aqui meu agradecimento do fundo do meu Isso, a gente que coração. agradece, Já falei então. para vocês que, assim, foi na minha carreira, inclusive, tá? Divisor de águas, conhecer o trabalho de vocês mais a fundo, né? Eu falei, o pouco que eu tive
conhecimento em relação à perícia técnica foi no MBA, mas quando a gente vive isso, né, quando a gente coloca isso em prática, a gente tem essa troca no dia a dia, é completamente diferente quando a gente está tratando a coisa no mundo hipotético. Então, de verdade, do fundo do meu coração, sou muito grata. Mudou mesmo a minha visão sobre o valor da perícia, o valor do trabalho de vocês. Então, sim, fico à disposição, sim, para comparecer em qualquer outro tema, qualquer outro momento. Sempre, sempre. Obrigado. Obrigado. Leandro, obrigado, meu parceiro aqui. E você aí que está nos assistindo, se gostou desse podcast, marca aí a gente, né? Começa a seguir a gente aí nas redes sociais, se ainda não está seguindo, para ver mais novidades, mais assuntos aí interessantes que possam colaborar nessa área de cibersegurança, perícia forense, auditoria em LGPD e ter esse momento aqui descontraído conosco. Te vejo lá.